E, gente, olha, o nosso assunto agora é a possível punição das plataformas por qualquer notícia que não tenha veracidade confirmada, as famosas fake news. O relator desse projeto é o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e ele apoia a flexibilização do Marco Civil da internet, que determina punir qualquer postagem que tenha conteúdo considerado antidemocrático. O projeto está alinhado com a proposta do governo Lula para a regulamentação desse setor, mas tem algumas questões que não batem, né, Fê? Pois é, olha só, o deputado defende que o texto em discussão com o Executivo inclua a blindagem parlamentar nas redes e um órgão regulador. Que coisa, né? E olha só, pontos que enfrentam resistência por parte do governo e de representantes da sociedade civil. Muito bem. O que vocês pensam sobre esse projeto, meu querido Alexandre Borges? Olha, quanto a essa coisa da regulação, existe a figura da utilidade pública, né? Então você tem alguns setores como água, saneamento, transporte, vários desses setores são classificados como utilidade pública. Então, mesmo que a iniciativa privada esteja nesse mercado, o governo dá uma regulada maior. Na minha visão e de uma parte de quem está nesse debate, a internet já é utilidade pública. É muito difícil viver sem ela, de qualquer classe social e tal, enfim. Então, acho que ela merece um pouco mais de cuidado e pode sim ter um órgão olhando. Mas o grande nó dessa história é o seguinte: a mídia que fala com milhões de pessoas, ela tem sua regulação, né? No outro extremo, as empresas de telefonia, que é a comunicação de uma pessoa para outra, então eu passo a mão no telefone, ligo para você, também a regulação está muito clara. O problema é que a rede social está no meio do caminho, ela faz as duas coisas. Eu posso mandar uma mensagem só para você, como se eu estivesse ligando do celular, ou eu posso mandar uma mensagem para milhões de pessoas, fazer comunicação de massa, como se eu fosse mídia. Eu acho que algum dia essa diferença vai acabar entrando em algum tipo de regulação. Ou seja, essas plataformas não têm nada a ver com comunicação interpessoal. Se eu mandar uma mensagem para você mandar para o Mano mandar para o Felipe, enfim, é uma coisa. Outra coisa é essas mensagens que vão aos milhões, que aí vira comunicação de massa. Aí não tem o menor motivo para não ter o mesmo tipo de critério que tem qualquer outro veículo de massa. Mas nesse ponto de vista, assim, a gente sempre viu um debate muito focado na punição do usuário, né? Isso. E poucos comentários a respeito da atuação mesmo das plataformas que são responsáveis, certo? Aí é uma discussão muito interessante sobre qual o limite entre um veículo de comunicação e uma plataforma. Por quê? Porque um veículo de comunicação, em tese, ele possui uma linha editorial e, portanto, ele contrata os seus jornalistas e tem responsabilidade sobre o que coloca no ar. Já uma plataforma, as plataformas surgiram com o propósito de cortar a figura do mediador, ou seja, do editor. Todo jornal tem uma edição, tem uma linha editorial, as plataformas cortam a figura do editor e promovem a entrada dos usuários sem nenhum tipo de barreira de entrada. Ou seja, as pessoas começaram a diretamente interagirem ali e a plataforma lavou as mãos desde o começo sobre o conteúdo. Então, a ideia das plataformas, quando surgiram, vamos ser um ambiente onde todo mundo entra, cada um é responsável pelo que diz. O que essa regulação pode fazer é mudar o espírito do que significa essas plataformas, ou seja, de alguma maneira o algoritmo ou os termos de uso da plataforma vão precisar começar a se adaptar a algum tipo de comportamento. O que é que me preocupa? Essa regulação não pode, sob hipótese alguma, entrar no âmbito do conteúdo, ou seja, do mérito do que as pessoas falam. A gente não pode permitir brechas nessa discussão para que o governo avance sobre uma regulação que prejudique a liberdade de expressão dos brasileiros. É uma discussão que precisa ser feita com muita seriedade, porque esse risco existe. Agora, uma outra coisa é como que a gente consegue criar uma sanitização desse espaço, ou seja, como que a gente
tira esse espaço do uso de robôs que manipulam o ambiente, que tentam fraudar o debate público, fraudar a percepção das pessoas, fazendo com que as pessoas achem que mais gente tem uma determinada opinião do que de fato tem. Então, tem um debate muito sutil que precisa ser feito em profundidade, porque é fundamental defender, preservar e ampliar a liberdade de expressão, o que passa também por preservar a sociedade do comportamento abusivo e fraudulento de quadrilhas que às vezes se constroem com o objetivo de deturpar a visão que as pessoas têm sobre o debate público. Mas do ponto de vista da responsabilidade das plataformas, então, quem é mais responsável, o usuário ou a plataforma? Sem dúvida o usuário é mais responsável que a plataforma, porque ele... Será? Ele que está escrevendo ali, né? Eu tenho dúvida, Tenho dúvida, porque se há uma plataforma em que tem regras claras, e a minha maior crítica em relação às redes sociais é justamente isso, a falta de transparência da regra. Tem gente que foi bloqueada de alguma forma que não sabe direito para onde recorrer, o que eu faço, qual foi o meu ponto errado. Existe isso. Eu me lembro, por exemplo, do caso, do professor Marco Sintra. Um dos maiores absurdos que eu vi em âmbito de bloqueio de rede social. Eu acho que está errado. E esse é um ponto que, eventualmente, a regulação pode ajudar a ampliar a transparência. Então, mas aí que está. Quem é mais responsável, Alê? Plataforma ou usuário? Acho que a gente teve... Travou, deu uma travada. Os nossos órgãos deu uma travada. Voltou, por favor. Então, os dois são responsáveis, da mesma maneira como se você botar um artigo, porque vamos separar o que é liberdade de expressão, o que é crime. Você pode cometer crimes falando, escrevendo, né? A Constituição é muito clara em relação a uma série de crimes que vêm de fala, né, do que você está exibindo, enfim. Então, é muito claro que uma plataforma, elas sabem se aquela mensagem viralizou. Você recebe um zap de uma mensagem e vem assim, encaminhado com muita frequência. Eles sabem, entendeu? Então, eu acho que tem argumentos que podem ser feitos para não se meter na comunicação interpessoal. Agora, um vídeo, por exemplo, está no YouTube, que foi visto por mais de 1, 2, 3, 4 milhões de pessoas, ele tem que ser escrutinado. Tem que ser. Com a mesma regra, nem mais nem menos, do que qualquer veículo de comunicação. Então, por isso que eu falei que é utilidade pública. Porque, por exemplo, uma empresa de luz, de energia, é utilidade pública. Então, o Paulo vai, ou qualquer um de vocês, dá uma opinião política aqui no programa, aí vai a companhia de luz e desliga a luz da sua casa porque o presidente da companhia não gosta da sua opinião política. Não pode. É utilidade pública. Tem regra clara. Da mesma maneira, e aí o exemplo que você falou, você não pode cortar alguém da vida, você não pode fazer a morte social de alguém, tirar das plataformas sem um critério aberto e sem poder recorrer. Então isso também a regulação pode dar um caminho legal para a pessoa tentar recuperar o seu perfil quando eventualmente for cortado de uma maneira arbitrária, abusiva, mesmo sendo uma empresa privada.